Graças e paz, amados, muito boa noite. Eu convido você nessa hora a participar comigo de uma reflexão bíblica de um texto que se encontra em Naum, capítulo 1, verso 15. Eu sou o pastor Ronei, pastor da Igreja Batista Liberdade em Volta Redonda, e para mim é um prazer poder compartilhar nessa hora, nessa ocasião, uma porção da Palavra de Deus com você. O texto de Naum, capítulo 1, verso 15, nos diz: Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Repetindo, eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Nós estamos refletindo já há algumas semanas acerca do tema corporeidade na tradição bíblica. E recentemente falamos sobre os joelhos, naquele texto ali da carta de Paulo aos Efésios, quando ele se coloca de joelhos em oração. Nós falamos também sobre os lábios, também aí fazendo referência aos Salmos, quando o salmista diz que os meus lábios louvam ao Senhor. E nessa oportunidade eu quero refletir com você sobre uma outra parte do nosso corpo, os pés. E nesse texto que lemos em Naum, o profeta declara, eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Interessante que no Antigo Testamento, um dos sentidos, quando é utilizado a figura dos pés, é exatamente a ideia de aproximação de alguém que estava chegando ou que chegaria para anunciar boas novas. Então a referência desse texto em outras partes também no Antigo Testamento nos indica que os pés daqueles que chegaram, ou que estão chegando, ou que chegarão para trazer uma mensagem de boa nova, ou para anunciar boas novas. E as boas novas, às quais Naum se refere, exatamente as boas novas da paz. É interessante esse texto, que ele diz que os pés daquele que chegou para anunciar tempos de paz já estava ali. Já estão sobre os montes os pés daquele que chegou para anunciar a paz. Boas novas, então, aqui, nesse sentido, significa o mesmo que paz, se confunde com a paz. E a paz no Antigo Testamento tinha muito essa ideia de fim das hostilidades, um estabelecimento de condições de vida abundante e de bem-estar geral para todo o povo de Deus. A paz, então, o anúncio da paz significava que chegou um novo tempo. Chegou um tempo onde todas as opressões, todo o sofrimento, todas as hostilidades foram ou seriam em breve superados. E que a partir daquele instante seria inaugurado um novo tempo, um tempo de paz. Naum aqui ele declara isso num contexto específico, se relacionando ao Império Assírio. Mas o profeta Isaías também vai utilizar essa figura, os pés do que anuncia as boas novas, para referir-se também à profecia sobre o fim do cativeiro, do exílio babilônico. E no Antigo Testamento, então, sempre tem essa ideia. Os pés como aquele sinal, o símbolo, o sentido daquele que chegou e está presente para trazer a esperança de um novo tempo. No Novo Testamento também encontramos essas citações, eis sobre os montes os pés do que anuncia boa nova. Também no Novo Testamento nós temos as boas novas confundidas não mais com a paz, simplesmente, mas com o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. E quando é anunciado Cristo, quando Cristo é pregado, quando o Evangelho é anunciado, nós temos também tempos de paz, tempos de alívio da dor, alívio do sofrimento e alívio dos problemas. É interessante o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 10, 15, ele vai dizer, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Os pés
dos que anunciam coisas boas. O apóstolo Paulo fazendo uma referência àqueles que chegaram para anunciar, quão formosos são os pés destes, que chegaram para anunciar o Evangelho Salvador da graça de Deus. E nessa ocasião, você que está acompanhando essa palavra, saiba que este é o tempo que a palavra do Senhor tem sido anunciada, que o Evangelho da graça de Deus, que o Evangelho que traz paz, está sendo anunciado. A igreja de Cristo está sobre a terra, seus pés estão sobre a terra, seus pés estão sobre os montes, a anunciar tempos de paz, tempos de refrigério, tempos de superação das hostilidades, das dificuldades. Ora, não há nada mais precioso do que aquele que chega, que se dirige, que se desloca e chega para anunciar o Evangelho da graça de Deus. Que você nessa ocasião possa já ver também como profeta, eis sobre os montes, ou eis sobre os montes, os pés do que anuncia a boa nova, do que anuncia a paz. Chegou o tempo de paz na sua vida, chegou o tempo de paz na vida da sua família, é tempo de superação das hostilidades. Quantas dificuldades já passamos em tempos passados, quantas dificuldades, sofrimentos temos enfrentado em nossos dias, mas eu tenho a certeza que está sobre os montes, os pés daquele que está anunciando tempos de paz, boas novas para a sua vida e para a vida da sua casa. Que Deus possa te abençoar grandemente, que você já receba essa palavra como uma palavra de Deus na sua vida, que chegou o tempo da sua vida ser restaurada, chegou o tempo da sua vida ser tomada pelas mãos de Deus, e assim você experimentar tempos de paz. E aqui então o anúncio é esse, do que anuncia a paz. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que logo, logo, nós possamos nos reunir novamente no templo da nossa igreja, Igreja Batista Liberdade, ali na Voldac. Todos estamos com saudades, estarmos juntos para glorificarmos o nome do Senhor. E eu quero que você compareça lá, para juntos glorificarmos a Deus pela obra que Ele já está fazendo na sua vida e que Ele continuará fazendo continuamente. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fique na paz do nosso Salvador.